Estamos novamente aqui nos estúdios do Direto ao Tema. Hoje estamos dando início a um novo quadro, que é Conversas com quem gosta de ensinar. E hoje nós vamos discutir uma experiência maravilhosa daqui de Altamira, que são as salas de leitura. Estamos aqui com uma convidada especialíssima que vai estar conversando conosco sobre sua experiência. Nosso canal tem uma preocupação em trazer, dar visibilidade às experiências educacionais, educativas do nosso município. Portanto, fiquem à vontade, experimentem este novo destaque que é Conversas com quem gosta de ensinar. Muito bem, Marinês Gomes Lima Soares é a nossa entrevistada de hoje. Muito bem, Marinês, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite, porque falar sobre ensinar, sobre escola, sobre o que a gente faz e sobre o tema, né? O tema que me chamou a atenção, falar com quem gosta de ensinar. Muito bem. Quem é a Marinês? Quem é a Marinês? A Marinês, ela é nossa egressa da pedagogia. Então esse também foi um dos critérios que a gente utilizou para convidá-la. Portanto, não é alguém estranho a nós, é alguém que saiu aqui da universidade e que se envolveu no universo da educação. Marinês, quem é a Marinês? Eu sou pedagoga, né? Sou mãe, tenho um filho que, e por incrível que pareça, essa semana mesmo a gente conversando, ele disse: mãe, eu não lembro de quando eu não sabia ler. Então isso me tocou muito, eu fiquei muito feliz com essa fala dele. Então assim, sou mãe, sou professora e gosto de ser professora. E hoje eu sou professora readaptada. Quando fui readaptada, algo me deixou assim muito triste, que foi o fato de pensar que talvez não estaria mais ensinando, ou estaria num espaço que não seria mais o contato com os alunos. Isso foi algo assim que, como dizem alguns colegas, me deixou de luto. Até que eu descobri outras formas, outros rumos de continuar com os alunos. Muito bem. Na atualidade, Marinês, qual é a tua experiência? O que tu realizas hoje? Qual é a tua especialidade? Na atualidade, eu estou atuando nas salas de leitura. Essa atuação ela tem acontecido desde o ano de 2018, quando fui readaptada, e daí eu saí da sala de aula e fui para um espaço professor, que até então ele era tido como um espaço que não se sabia direito o que fazer com ele. E daí eu comecei a desenvolver algumas leituras e percebi que nesse espaço ele é um espaço para um incentivo à leitura literária, trazer as crianças para querer aprender a ler. Então eu comecei a fazer um trabalho voltado neste sentido. Eu lembro que na pandemia, eu andando pela internet, né? Eu vi você nas suas aulas remotas, né? E eu vi, por isso que eu pedi para você trazer hoje esses seus instrumentos de trabalho, né? Porque eu achei maravilhoso o teu trabalho de leitura, de declamação, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa tua experiência sobre as aulas remotas, né? Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia, né? A pandemia ela veio como um desafio para todos nós. Foi algo que nós fomos o tempo todo levados a aprender e a aprender logo. Então, assim, todos os professores foram convocados para deixar a atividade com os alunos, para fazer alguma coisa para que os alunos continuassem a aprendizagem de casa. E eu fiquei sem saber como que a leitura chegaria aos alunos. Me senti assim, como que eu vou fazer alguém? E as salas de leituras foram deixadas de lado. Pensaram muito na escola, na parte conteudista. A parte socioemocional das crianças, que era um momento muito difícil, não se pensou.
E eu fiquei e propus, eu disse, não, eu vou fazer o meu trabalho, porque eu vou continuar recebendo, então eu vou mostrar algum trabalho. Pesquisando, vi os vídeos. E a intenção não era publicar esses vídeos. Mas como a gente que é professor não pode ter um celular de ponta com uma memória enorme, eu resolvi guardar esses vídeos no YouTube. E aí eles ganharam e guardaram no Facebook e foram ganhando popularidade, caindo no gosto. E as crianças foram... Eu também, as crianças as e eu. crianças, os colegas, muitos professores, eu agradeço, começaram a desenvolver um trabalho parecido. Olha que coisa boa. Se lançaram também, porque não é fácil você pegar a sua imagem e colocar ali para todo mundo te avaliar, vou dizer. Eu tinha muito medo do que as pessoas poderiam dizer. Aí colocar, por exemplo, agora eu vou contar uma história da bruxa e de repente aparecer vestida de bruxa. E quando eu coloquei as bruxas, foi muito interessante a história, né? Que até é uma parte que marcou muito. Por que as bruxas? Então, o livro ele traz a fantasia. E eu gosto sempre de dizer que o livro não é desatualizado e que as histórias elas têm um conteúdo que é muito importante, muito necessário para a vida da criança. Então, quando eu trago uma bruxa, eu digo, a bruxa é sempre uma mulher. Aí já se fala do papel da mulher na sociedade. E daí, assim, por que as bruxas, elas precisam ser feias? Né? As bruxas os livros às vezes trazem, e por que a bruxa dessa maneira? E daí vou discutindo o papel da bruxa, que era um mal entendimento, que às vezes chamar alguém de bruxa, se for uma ofensa, mas as bruxas elas são estupidamente necessárias para a história acontecer e nos interessar. O chapéu que você usava, eu me lembro perfeitamente, esse daqui já é mais moderno, mas era este. Conta a história desse chapéu para nós. Então, Porque no programa ele aparece diferente, né? Ele parece uma coisa assim muito, né? Mas eu tô percebendo que tem um toque manual nesse chapéu. Conta para nós. Esse chapéu aqui é EVA, sequelão, e ele é montado, é um chapéu de praia que a gente pintou e construiu para ficar assim, dessa forma, dobradinho. Professor, né? Sabe que professor, ele não tem muitos recursos e tem que usar a criatividade. Sim. E esse chapéu já andou tanto, já foi para tantas escolas. Opa. Outros professores já se vestiram de bruxas e já trouxeram a Bruxa Nilda das Férias, já contaram muitas histórias. Eu fui numa escola, num evento, e eu fui de bruxa. No outro evento que eu fui, tinham umas 15 crianças de bruxa. Olha que coisa boa! Então a gente saiu daquela ideia de que todos só poderiam ser as princesas também, né? Sim. Elas percebem assim que a mulher, o papel, estar vestida assim, não é quem elas são. Eu fiz um comentário num dos teus vídeos, me lembro perfeitamente, falando que eu tinha gostado muito da ideia e que você tinha uma excelente dicção, também uma expressão, né, uma expressão firme, uma expressão muito bacana. Você desenvolveu aquele papel de uma maneira magnífica. Vez ou outra eu voltava e olhava os teus vídeos. Você deve recordar dos meus comentários, né? Sim. Sempre fui entusiasta do teu trabalho naquele momento e é por isso que você está aqui também. Me fala desses outros adereços que você foi criando. Além dos chapéus, você criou outros adereços, porque você está me falando uma coisa que não aparece. Por exemplo, eu só conhecia os vídeos, não sabia desse desdobramento nas escolas, né? Desse novo circuito que se criou entre as crianças e professores. Fala mais disso para nós. Sim, porque quando há evento nas escolas, alguns colegas chamam para contar a história, porque até hoje às vezes eu chego em algum momento, é a professora dos vídeos. Eu já vi você, não sei aonde, eu começo a sorrir. Eu digo, eu sei, mas eu também espero a pessoa lembrar, né? Porque, como eu disse, os vídeos, eles não foram uma ideia de fazer um canal. Sim. Foi uma ideia de guardar conteúdos mesmo, porque eu não tinha como. E daí
eu me sinto tentada e às vezes talvez seja um projeto para o futuro aí, fazer um canal de contação de histórias. Até eu tenho entrado nesse universo mais de contação de histórias, porque é algo que chama atenção e a gente vê assim, as crianças quando veem você, elas começam a fazer também. Lembro de uma menina que agora ela está no 6º ano, ela falava assim, quando eu contei a história, meu cacho de rainha. Aí ela falou assim, meu cacho é de rainha. Assim, a valorização, né, do negro, do cabelo. Então assim, a gente percebe que eles se identificam e pode romper preconceitos. Sim, sim. Quando você, né, se coloca nesses lugares, nesse lugar que é pouco visto, de invisibilidade. E precisa muita coragem, né, Marinês? Imagina você se vestir de bruxa e fazer um programa de leitura no YouTube, né? Mas eu, em absoluto, não vi nenhum comentário maldoso, pelo contrário, foi muito, muito interessante. Fiquem com a história As Férias da Bruxa Onilda. As Férias da Bruxa Onilda. Que outros materiais aí tu fostes construindo ao longo do caminho? Vejo que essa mãozinha eu vi ela algumas vezes, poucas vezes nos programas, né? Tu já tem visto, o que mais que tu desenvolveu? Essa mãozinha eu uso na sala de leitura também para chamar a atenção para os livros das histórias de terror, de fantasia, os livros que estão lá assim, de assustadores, aí coloco e eles brincam, colocam na cabeça, colocam na mão, pegam o livro e vão ler, né? Porque são conteúdos necessários também para que eles possam ler, estão lá, né? Então eles ficam o dia inteiro com essa mãozinha para cima e para baixo, quando ele dá até manchada de tinta aí das canetas. Essa pulseirinha também, o fio de fios, né? Muito bem. Ela faz parte assim do meu acervo pessoal. Muito bem, Marinês. Pois é, essa foi uma experiência muito interessante no período da pandemia. Eu acho que as crianças se sentiram bem motivadas à leitura, né? A tua especialidade é a sala de leitura. Me fala um pouco da tua experiência laboral na sala de leitura. Me fala como é que começa isso e como é que você foi desenvolvendo essa experiência da sala de leitura. Então, o começo desse trabalho, ele não foi assim dos mais agradáveis, né? Ele veio quando eu tive que me afastar da sala de aula e ir para a sala de leitura. Então, assim, eu não usei a revolta, né, por não ter mais não estar mais como uma professora que tivesse sua atividade laboral 100%, né? Quando Sim. você é adaptado, você está com ela um percentual diminuído. Então, fui lotada nas salas de leitura, fui desafiada a assumir esse espaço, que é um espaço que é cheio de estigmas, né? Até pelos momentos. Há pessoas que vão para lá e o trabalho parece que não flui, porque desenvolver a leitura é algo que também tem que ter o perfil, como toda atividade, você tem que gostar de ler. E hoje, com o mundo mais voltado para as telas, até a gente que é profissional, às vezes prefere ouvir uma leitura do que estar em contato com o próprio livro. Sem dúvida. Então, foi assim algo que foi me levando para a sala de leitura e me fazendo querer aprender. Eu tive que ler bastante livros e daí me veio Ziraldo à mente quando ele diz assim que alguns autores dizem que os livros infantis que há uma faixa etária para cada livro e ele diz que não. E aí, quando os colegas às vezes veem a gente lendo livros infantis, pensam que há uma infantilização nisso, mas o conteúdo socioemocional, o conteúdo que tem no livro, ele não está dizendo para que idade é independente da idade. Você assumiu a coordenação geral das salas de leitura do município. Como é que foi essa experiência? Essa experiência de assumir a sala de leitura no município partiu do meu trabalho nas salas.
Foi um trabalho que a pandemia acabou fazendo uma divulgação dele, né? E chegou, muitas pessoas conheceram e eu fui convidada. Tive muito prazer em assumir porque as salas de leitura, elas é um espaço maravilhoso. E a gente conseguiu, né, num momento muito difícil, que foi o momento da pandemia, todas as escolas praticamente totalmente fechadas, quase que sem desenvolver um trabalho, a gente aproximou o aluno da escola. Nós fizemos lives, fizemos no momento da pandemia, a primeira semana, e foi a única até o momento, né, em 2021, uma semana literária em Altamira, onde havia discussões de vários temas e entre eles era a participação do aluno, a voz do aluno. E a gente, coisa boa. Isso, colocamos, e o aluno, no momento ao vivo do programa, ele se manifestava, ele ligava, ele falava, e nós conseguimos fechar lives assim com 1000 alunos participando daquele momento. Que coisa boa! Em momentos de pandemia. E aí você, se voltar para as redes sociais, vai perceber que foi um momento em que a gente via as escolas. Então as escolas, elas estavam atuando naquele momento e quem segurou praticamente foram as salas de leitura. Existe um programa do governo federal para as salas de leitura. Fala dele um pouquinho para nós. O projeto do governo federal para as salas de leitura é Incentiva a Leitura. Incentiva a leitura. Então, assim, há uma necessidade de se entender que o incentivo à leitura que o FNDE promove, quando ele cria as salas de leitura, né, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, ele cria pensando que se eu incentivo a leitura, eu vou ter alunos leitores, alunos que gostam de ler. Então eu não vou precisar reforçar nada. O que eu vou precisar é trazer mais livros, porque eles vão querer mais livros. Sim. Então, assim, há a necessidade de que se compreenda que incentivar a leitura literária, a imaginação, a interpretação, a compreensão que a sala de leitura promove, vai ser pela própria essência do que é a sala de leitura, incentivo à leitura, já o maior reforço que se pode dar para os alunos. Fala para nós também sobre a estante mágica. Isso. Em 2021, quando assumo a sala de leitura, faço o projeto anual das salas, proponho que o município ele traga a estante mágica como proposta para os alunos intercalarem leitura e escrita, porque caminha junto. E aí, como eles vão estar vendo autores e lendo vários livros, eles vão ser os autores das suas próprias histórias. Eles vão experimentar o que é ser um autor, um escritor. Então, eu sempre quis que os alunos fossem também autores. E daí a gente traz a proposta da estante mágica, onde eles seriam, e está acontecendo, continua acontecendo, né? Ainda bem, algumas escolas continuam trabalhando em parceria com a estante mágica. Que projeto você está desenvolvendo hoje na escola? Desde 2019, eu estou voltada na EMEIF Ideal, um tempo que eu estive na CEMED, e lá esse ano eu estou desenvolvendo um projeto de leitura com os meninos, que é texto e contexto. Um projeto porque a gente percebe, né, que as crianças elas estão chegando no ensino fundamental com alguma dificuldade de leitura, e ela não é pouca, ainda resquícios da pandemia. Diante disso, a gente decidiu promover, incentivar mais a leitura. E como nesse momento as salas de leitura do município elas estão em off, né, eu resolvi, né, lá juntamente com a gestão da escola, dar vida ao espaço. Então a gente está trazendo a Escola Ideal, né, a gestão apoiou a ideia, e nós estamos desenvolvendo esse texto e contexto, que é um projeto onde as crianças elas vão ler, interpretar, compreender poesias. No momento a gente está lendo Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Olha que coisa boa! A gente já está avançando nesse sentido, e isso tem assim, até alunos que não estão naquela sondagem dos professores com dificuldade, eles pedem: professora, eu queria muito ir também, posso? Venho. Então as salas têm ficado com participação efetiva dos alunos muito boa. Muito bem. Eu queria te fazer uma questão.
Hoje nós vivemos no mundo digital, o mundo das telas, do telefone, a internet de uma maneira geral, das redes sociais. A questão que eu queria te fazer, Marinês, é a seguinte: a sala de leitura, ela tem futuro nesse mundo digital? Com certeza. O livro, a gente sempre discute, ainda ontem eu discuti isso com os meninos na sala, né? Diz que a gente sempre vai ter o livro, porque o livro, ele tem um papel social, ele é importante, e o livro, ele faz com que os alunos, eles descubram o poder de imaginar. As telas, elas não permitem imaginação. Você recebe ali tudo pronto, vive uma situação muito passiva, e eles mesmos não gostam. Eles mesmos descobrem o encantamento. Quando eles descobrem o encantamento pelo livro, eles preferem o livro. Se o senhor visitar uma sala lá em que eu trabalho, o senhor vai ficar assim, todos os professores têm a mesma ideia. Esses meninos aqui não são muito de ler, direto estão aqui pegando livros. No mês de abril, ou foi março, eu tive 100 crianças que leram livros. E isso ainda sem a divulgação, sem eu ir às salas convidando, apenas passando em alguns eventos a gente leva uma proposta de livro. Eu levei Raul da Ferrugem Azul. Então, estava tendo muitos problemas, muita criança com problema, então eu peguei o livro Raul da Ferrugem Azul e levei para que eles falassem, né, que cor era a ferrugem deles, como é que você fazia quando você guardava um problema, que a história fala basicamente disso, né? O menino estava com problema e cada vez que ele sentia um problema e que ele não reagia, nascia uma ferrugem, ora na língua, ora no braço. E assim eu perguntava, e você, que cor é essa ferrugem? E isso despertou interesse e muitas crianças leram esse livro na escola. Então o livro, professor, é insubstituível. Muito bem, eu já gostei disso. Marinês, eu vejo que você tem um potencial muito grande para essa pegada da leitura, por esse prazer, né, de ler o livro, pelo prazer da comunicação com os leitores, com as crianças, né? Essa coisa mais mágica, né, na leitura, que é o que eu acho que é o distintivo na tua forma de agir na sala de leitura, né? Como é que está hoje, né, o teu projeto? O que é que tu tá, vamos dizer assim, na tua carreira como profissional, como artífice da sala de leitura? O que é que tu tá, qual é o teu amor hoje? O que é que tu tá degustando nessa coisa da leitura? Eu tenho assim um acervo pessoal, algo que eu trago assim para minha leitura, para desenvolver os meus projetos, para mim entender como fazer a coisa de uma forma que ela possa acontecer e que seja bom para mim e que seja recompensador no sentido de que as crianças elas compreendam, né? Porque a gente sabe que a leitura ela é muito mais do que só decodificar as palavras, né? Você tem que o corpo inteiro ele se expressa, Sim. O seu olhar, a sua fala, tudo que você faz no momento que está lendo reflete nas crianças. Então eu leio muito, tenho lido alguns livros, mas tem um em especial que quando me apresentaram esse livro, eu já vou para a terceira leitura desse livro e sempre acho... Você trouxe ele? Aqui, no lugarzinho mágico. Nossa! Então aqui está um livro que eu recomendo para todas as pessoas que desejam e que amam a leitura e que não sabem muito bem, como desenvolver esse trabalho. Essa autora, ela nos ensina, é uma aula, todo esse livro vem mostrando o que você pode fazer, como você pode fazer para você fazer um trabalho de leitura significativo. Ela nos mostra que fazer a criança encontrar o livro, porque eu acho muito interessante esse termo encontro com o livro, porque quando a gente vai para um encontro,
a gente toma um banho, lava o cabelo, se arruma, pega a roupa que a gente acha que vai ficar melhor, o sapato, o perfume, tudo conspira, né? A gente vai, nos inspiramos para que a gente faça desse encontro uma coisa positiva. E essa autora diz que a criança, ela precisa encontrar o livro, e eu penso que é nessa vibe, que é dessa forma que a gente vai fazer com que esse encontro seja mágico, que haja essa preparação. E aqui são várias dicas, eu não vou dizer quais, que perde a graça, então atrás do livro. Muito bem. E qual é o teu projeto para o futuro agora, Marília? Eu penso, né, eu estou com 22 anos de trabalho com a Prefeitura Municipal de Altamira, que eu desenvolvo trabalho com alunos. Hoje mesmo eu falo com uma ex-aluna que é professora, que está atuando no município. Então, assim, eu vejo que fiz muita coisa já, então brevemente eu vou estar deixando esse meu legado aí para esses meus, né, que estudaram. Eu pretendo fazer um trabalho de desenvolvimento com a leitura de forma, como a gente vê assim, eu penso num projeto em que eu vou fazer um círculo de leitores e ler para as crianças. Porque, na verdade, aqui uma das falas que eu acho muito interessante no livro é que a gente não manda ler. A gente lê como a gente lê para então lermos juntos. Opa, que coisa linda! Marinês, eu vi que você produziu aquele material, aqueles filmes. Me diga que sim, pelo amor de Deus. Sim, com a ajuda do meu filho, Pedro Henrique. Obrigada, filho. Pois é. Como é? Vai ter continuidade o canal? Porque eu senti que ele deu uma paradinha, né? É como eu disse, eu nunca me projetei para um canal. Pode ser, né, que se agora houver, se as pessoas que estão vendo, que haja um interesse em que apoiar, né, um canal que desenvolva a leitura e que mostre o trabalho com a leitura, a gente recebe com prazer, né? Mas a ideia, na verdade, né, tem partido de alguns colegas que perguntam, que dizem quando é que vai fazer um outro vídeo. Olha, eu tô com saudades. Então eu tenho realmente pensado em voltar a contar histórias em vídeos. Não é fácil, né? Nós Não. aqui no nosso canal, por exemplo, não temos financiamento de ninguém, né? Mas então você precisa de coragem, né? E de financiamento também. Financiamento. Mas olha, tem muitas empresas interessantes no nosso município, né? É verdade. Que poderiam estar ajudando. Eu acho que a Norte Energia é uma empresa bem conceituada, né? Também que tem gosto. essa preocupação. Né? Ultimamente, que eu nem mencionei para o senhor, né, em contato com o Belo Monte, né? Eu conheço a Belo Monte, com a coordenação do projeto Conheça Belo Monte, desenvolvendo um outro projeto na escola, que é o projeto que eu não mencionei para o senhor, né? O projeto Este Rio é Minha Rua, porque a escola em que eu trabalho, a escola Ideal, ela é uma escola que está inserida no reassentamento urbano coletivo, o RUC. E lá, como característica dos RUCs, o solo ele foi compactado, né? E esse solo é muito duro e fica muito quente as escolas, é muito difícil qualquer trabalho de arborização. Daí a gente estava pensando em arborizar, né? E eu estava atrás de mudas de uma vegetação que fosse boa para o solo, que aguentasse aquele solo e que desse uma outra cara para a escola. Então a gente estava em conversa com a Norte e conheci a Belo Monte. E daí também falei desse outro projeto que é Esse Rio é Minha Rua, que é voltado lá para a Escola Ideal, que está no RUC, que tem nome de rio, mas está muito distante dos rios. Inclusive nós lutamos esse ano com uma falta muito grande de água. E daí a gente colocou Esse Rio é Minha Rua para eles lembrarem a conexão que o rio faz, a necessidade que o rio... a gente na Amazônia sabe que sem o rio a gente não consegue ir de um lugar para o outro. Especialmente essas pessoas, né, que foram reassentadas, elas foram retiradas, né, elas foram retiradas da beira do rio e foram reassentadas um pouco afastadas do rio. Bastante afastadas, né? E daí eles estão lá, e aí eles nem têm conhecimento, alguns falam, eu moro na rua Humaitá, mas não sabem que o Humaitá é um rio. Então assim, eles tiveram
o pensamento, eu até perguntei para Norte, eu fiz a pesquisa para saber por que o pensamento de rios. Mas eles disseram, foi coincidência, não teve assim. Então a gente está fazendo esse trabalho lá voltado para essa descoberta. Eu estou aqui torcendo para que esses novos projetos eles aconteçam, né? E que você volte a gravar. Por favor, crie o seu canal, porque eu sou seu fã, né? Se você gostou deste conteúdo, comente, curta, compartilhe. Fale o que você acha do trabalho da Marinês nas salas de leitura. Será que ela deveria criar um canal? Responda. Muito bem, Marinês. Então eu vou ficar na expectativa, assim como os nossos espectadores, desse material. E se você precisar de algum apoio, de alguma ajuda no sentido de criar o projeto, a universidade está aqui. Eu particularmente estou disponível aqui para te ajudar em qualquer coisa, tá? Eu queria que você fizesse agora as suas considerações finais e a gente se encontra no outro programa. Obrigada, professor, pelo convite. E sinceramente, eu vim para a conversa, né, com quem gosta de ensinar, mesmo só com a coragem, né? E daí o professor disse, você tem mesmo o que falar, né? Então eu acredito que assim como eu, que acho, né, às vezes, professores, a gente pensa que a gente não tem experiência, né? Não tem, mas eu sei que existem muitos professores aí que egressos aqui da universidade também, que tem muita coisa a compartilhar, muito trabalho lindo que a gente conhece, professor. Agradeço pela valorização desse trabalho, que como eu disse, foi no momento, e daí eu falo para os meus amigos, meus colegas que são readaptados, que eu me encontrei neste espaço novamente, porque depois de 18 anos trabalhando, você sair para um outro espaço, eu descobri a sala de leitura e eu sou encantada por ela. Muito bem. É isso aí, gente. Nós estamos aqui finalizando mais um programa, mais uma produção, mais uma modalidade de trabalho do Direto ao Tema, conversas com quem gosta de ensinar. Nunca é demais lembrar que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam de nossa ajuda. Então, se você puder ajudar, encontre alguma forma de enviar a sua ajuda. Pode enviar suas orações, quem tiver a oportunidade. Quem não tiver a oportunidade de ajudar materialmente, poderá torcer e mandar boas energias para os nossos irmãos que estão sofrendo com a crise climática no Rio Grande do Sul. É isso. Aguardamos você no nosso próximo programa. Venha direto ao tema.